Então, eu chamei essa aula de Covid-19 e reumatologia. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu tenho dado aula para algumas indústrias, né? Tenho feito pesquisa clínica, inclusive temos aí em andamento um projeto que vai virar um estudo, se tudo der certo. Mas como ele não está aprovado, então eu não posso falar muito dele ainda. E um outro conflito de interesse é que eu não acompanhei nenhum caso de Covid-19 até agora, então eu vou falar tudo que eu vou falar é só teoria, tá bom? Eu não tenho nenhuma prática com Covid ainda. Fisiopatologia da infecção e depois um pouco sobre o impacto da Covid nas doenças reumáticas, foi o que eu separei para a gente conversar hoje. Então, uma breve introdução. Essa é uma timeline das coronaviroses, né? Os primeiros coronavírus foram identificados lá na década de 60, 70. Esses coronavírus que a gente chama Nutella, eles dão só resfriado ou, no máximo, uma bronquiolite, mas não dão doença, não dão pneumonia, não dão doença via aérea inferior. Quando veio em 2000, né, 2002, veio a primeira epidemia de SARS-CoV, SARS-CoV-1. Depois a gente teve essa outra pandemia lá no Oriente Médio, que foi pequenininha, comparação com a da agora, e teve o SARS-CoV-2 agora. Nesse meio do caminho, a gente já conheceu, e a gente tem muito estudo em animal, com esse MHV, que também é um coronavírus. Ele tem um tropismo maior pelo fígado, então ele tem muita hepatite viral e tem um tropismo também pelo sistema nervoso central, uma encefalite, que dá depois uma doença desmelinizante. Nos anos 2000, um pouquinho antes da primeira epidemia, descobriu que a transcrição dele não é contígua. E isso eu não entendo direito, né, de genética, assim, mas isso eles falam que isso dá uma alta taxa de recombinação. É um vírus bem simples e isso poderia explicar, por exemplo, como ele tem uma facilidade de mudar de espécies e se transpor essa barreira interespécies para infectar novos hospedeiros. Bom, em 2015, essa carta foi mandada, essa carta ficou famosa agora com essa epidemia. Essa carta foi mandada para a Nature, onde os autores diziam que, com base nesses três pressupostos, a gente estava à beira de ter uma nova epidemia de SARS-CoV, de coronavírus. Eles diziam que era importante saber que as mutações poderiam levar um vírus a hospedeiros alternativos. Eles já tinham documentado vírus de morcego infectando hospedeiro humano, só que precisava de mutações para essa infecção ser passada humano a humano. Então, para virar uma epidemia, essa cepa que infecta um humano precisa ser uma cepa diferente da que vive no morcego. Bom, então isso foi em 2015. Agora, assim que começou, o primeiro culpado, esse foi o primeiro culpado, foi o morcego ferradura. Esse é o artigo que ligou primeiro uma cepa do morcego ao coronavírus 2 humano. Eu coloquei esse print aqui do pré-print dele, só para a gente saber que pré-print vira artigo publicado mesmo. Eu não tinha visto, ó. Ele foi para Nature em 29 de janeiro e foi postado no pré-print dia 23 de janeiro, entendeu? 6 dias depois de estar lá no pré-print, a Nature já foi lá e abocanhou ele porque é um artigo bom. Ele fala então de uma variedade, uma cepa que existe nesse morcego ferradura, que tem esse nome por causa dessa carinha mesmo de ferradura que ele tem. Vocês veem aqui, vocês estão vendo a setinha do mouse, beleza? Sim. 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 Tá bom. Alguém riscou aí ou eu mesmo, não sei. Aí, beleza.
Vocês veem aqui que tem... O que esse gráfico mostra? Ele tem regiões variáveis, ele tinha regiões bem constantes em outras cepas de morcego. Uma outra variedade saiu e ficou mais parecido aqui com o nosso, mas ainda tinha regiões que era muito de morcego. E esse RAT2, RAT-G3 aqui, que é o azul, ele tem um genoma que é 96% igual ao genoma do vírus dessa pandemia. É muito parecido, então por isso que ele recebeu a culpa de ser o transmissor, né, para a origem desse vírus. Mas quem entende disso falou que 4% de diferença no genoma é muito tempo de adaptação. Eles estimam que o último hospedeiro comum entre o vírus nosso, né, esse vírus do Covid-19, e o vírus desse morcego ferradura foi há 50 anos atrás. Então, provavelmente, esse morcego passou para alguém mais e deve ter passado para muita gente ainda antes de chegar na gente. O último culpado até agora é esse simpático bichinho, esse é o pangolim malaio. Ele tem certas proteínas, por exemplo, a proteína de envelope é 100% igual à do SARS-CoV-2, mas a spike, por exemplo, é 90% parecida só, em termos de aminoácido, não sequência genética. Então, certamente ele está mais próximo, mas não quer dizer que foi esse bicho ainda que passou e eles estão falando que cada vez mais agora vai ser difícil de saber quem é que passou mesmo para a gente esse vírus. E ele continua trocando de espécie. O gato, uma tigresa, a Nádia, a tigresa lá do zoológico do Bronx, foi o primeiro grande felino infectado confirmado. Depois dela, mais 7 felinos grandes do zoológico pegaram, eles ficam doentes, eles têm tosse, têm falta de ar, mas nenhum morreu, não. Esse estudo do New England, eles pegaram um gato doméstico e infectaram experimentalmente com o SARS-CoV-2. Os gatos ficaram doentes também. E eles ainda fizeram o seguinte, pegaram os gatos e colocaram com gatos super suscetíveis, sem ser uma infecção experimental. E o vírus, o nosso vírus, consegue passar de gato para gato já. A gente não sabe se ele consegue passar de volta para a gente ainda. E isso já aconteceu com cachorro também. Esses 2 cachorros pegaram coronavírus dos donos deles, acho que é na China. Esqueci de onde que é. Bom, com base nisso, o CDC já, inclusive, colocou já uma série de medidas que você deve tomar se você tem pet em casa para proteger o pet se você está doente, ou até para a gente ainda não sabe ainda o impacto que isso vai causar na pandemia, não é isso? Lá em casa, os meninos já começaram a testar medidas de proteção individual no nosso gatinho. Bom, agora chega de amenidades, vamos falar um pouco da fisiopatologia da Covid. O que é que a gente acha que sabe e o que a gente tem quase certeza que ainda não entende, não sabe ainda. Então, eu vou mostrar várias vezes, várias figuras de revisões que saíram. Então, essa aqui, por exemplo, diz que uma diferença entre a Covid grave e a Covid leve ou moderada é que você tem um aumento de citocinas muito grande, o que todo mundo já está careca de ouvir falar que existe nessa doença grave, né? A cytokine storm nela, e que a expressão de interferon está maior nos casos mais leves e é menor nos casos mais graves, como se houvesse, então, uma resposta antiviral insuficiente, né? E ela é expressa por menor expressão de interferon na doença grave.
Isso levaria, exatamente por isso a gente vai ver algumas provas de que isso deve ser verdade mesmo, isso é uma das coisas que a gente acha que sabe, que essa resposta antiviral inicial insuficiente leva à doença mais grave mais tarde. Bom, então logo no início essa figura também ficou famosa, rodou várias apresentações. Esse grupo propõe a forma de estágios na COVID, né? Um estágio 1 de infecção inicial, um estágio 2 em que há uma fase pulmonar, a pneumonia começa a aparecer, e uma fase 3 de hiperinflamação, aí uma doença muito parecida com a tempestade de citocina ou síndrome macrofágica, de ativação macrofágica mesmo. E eles colocavam até que isso ligando com alguns dados clínicos, né? Piora clínica, o aparecimento de uma síndrome de angústia respiratória só na fase final, com choque cardíaco também, choque cardíaco e choque distributivo, né? Choque da sepse viral, com algumas anormalidades de exames e até propunham terapêuticas, né? Em que no início era importante reduzir a imunossupressão e talvez mais tarde entrar com imunossupressores. Bom, isso é uma das primeiras coisas. Depois, essa revisão do Dennis McGonigal, o estudioso de Intesite, né? Que a gente conhece ele como estudioso de Intesite, lá da Universidade de Leeds, ele escreveu essa revisão e, como sempre, né, chama de espectro. É muito mais inteligente a chamar de espectro do que estágios, porque as categorias elas são superpostas. Então, ele também defende que há um crescente de resposta, da magnitude, do tamanho da resposta citocínica no soro, medida no soro, quase sempre medida no soro, nesses pacientes que são mais graves. Bom, então aqui é uma outra revisão, essa da Nature Reviews, né? As imagens da Nature Reviews são sempre boas. Aqui mostram a célula sendo infectada pelo vírus. E o que acontece com muitas dessas células é que elas sofrem de uma morte celular que é extremamente inflamatória, que é a piroptose. Então, a piroptose leva a muita liberação de DAMP, que são padrões moleculares associados ao dano. São ácido nucleico e outras substâncias, normalmente intracelulares, que não estão, fisiologicamente, não estão na circulação, e que quando alcançam a circulação e alcançam outras células, às vezes até as células em volta, têm receptores para esses DAMPs, eles geram a resposta inflamatória celular. E isso vai depois atrair células inflamatórias, monócito, macrófago e células T também, aumentando a inflamação. Isso é comum a toda infecção intracelular, toda infecção viral faz isso. O que essa revisão propõe é que, num indivíduo com a imunidade boa, com a imunidade normal, isso não quer dizer que não seja o imunodeprimido, aqui é a imunidade saudável. Ele elimina, nessa fase, a maior quantidade de célula infectada, então ele diminui rapidamente a carga viral nessa fase. Ele é capaz de gerar anticorpos neutralizantes, então, assim que a imunidade inata começa a agir, ela é eficiente, ela reduz bastante a carga viral já, e assim que a atividade, alguns dias depois, em que a imunidade adaptativa já entra na jogada, ela já é capaz de gerar anticorpos neutralizantes, anticorpos que realmente protegem. A gente vai ver mais para frente que anticorpos que não protegem são mais perigosos do que não ter anticorpos. Bom, então, de uma maneira, nessa maneira simplificada, essa resposta adequada inicial resolve a infecção e o sujeito tem só a gripezinha, a famosa gripezinha. O outro cenário é que uma resposta imune deficiente
principalmente uma resposta imune inata insuficiente inicial, leva a uma inflamação maior. Exatamente porque quando você tem a carga viral, excesso de exposição a antígeno, isso vai fazendo, vai criando todas as condições para hiperprodução, para hiperinflamação, para tempestade de citocinas começar a aparecer. Então, tanto uma resposta inata insuficiente, com insuficiência das células da resposta celular, a NK, o CD8, o TCD8, eles não são capazes de implementar uma atividade citolítica dessas células de maneira a controlar a infecção viral, quando também a imunidade adaptativa aparece com a produção de anticorpos não neutralizantes, e isso pode aumentar ainda a infecção, a gente vai ver como, por um processo que chama Antibody Dependent Enhancement. Bom, essa é uma coorte pequena lá na França, 26 pacientes. Eles dosaram o interferon deles, interferon do tipo 1. A gente tem basicamente dois tipos de interferon, interferon do tipo 1, que é antiviral, interferon do tipo 2, interferon gama, que está mais relacionado com a autoimunidade, mas tem ação antiviral também. Mas, então, aqui, interferon do tipo 1, alfa e beta, eles viram que uma proporção de pacientes simplesmente não tinha. Estava infectado e não tinha interferon. E uma outra proporção, que eles chamaram de negativo, esse primeiro grupo pequenininho, vocês vejam que era só 5, o outro grupo 21, produtor de interferon, tinha uma curva de interferon aqui, o início mais alto, à medida que a carga viral ia baixando, o interferon também ia baixando. Esse aqui devia ser a turma que tinha imunidade saudável. Esses aqui que não elevaram o interferon, 100% foi para o CTI e tinha uma estadia, um tempo de CTI bem maior do que do outro grupo, que a resposta interferon foi mais eficiente. Embora a mortalidade tenha sido igual nesses dois, eu acho que mais por um problema de poder, é um estudo muito pequeno. Esse outro grupo também francês, já pegou 50. Boa parte desses trabalhos, vocês vão olhar aqui, são trabalhos ainda sem revisão por par, hein, gente? Eu não fiz uma aula só baseada em revisão por par, não, porque talvez metade dos trabalhos hoje em dia ainda estão ainda esperando revisão nas plataformas de preprints, né? Então, muita coisa disso aqui é tipo a Globo News, em 20 minutos tudo pode mudar. Mas esse trabalho também viu a mesma coisa, a mesma tendência. Ele viu uma atividade de interferon do tipo 1 reduzida nos pacientes mais graves. Aqui categorizado sem doença, doença leve, moderada e grave, né, crítica. Então, o interferon medido no sangue era menor nos pacientes mais graves, e a atividade de interferon, não sei como é que faz esse ensaio, mas esse interferon, além de estar reduzido, ele estava agindo menos. Não sei se era por dosagem medida da expressão de genes induzido por interferon. Eu não lembro agora de cor como é que é isso, não. Mas então, esse também é um estudo que mostrava uma associação entre deficiência de interferon e gravidade. Bom, outro estudo, esse aqui é um estudo de 40 páginas, já foi publicado na Cell, revista de alta qualidade. Não é um estudo, na verdade, vários estudos no mesmo, através de infecção experimental de células de linhagens celulares, né? Aquelas linhagens celulares imortais, células também primárias de humanos,
furão, que é um modelo animal, aquele animal roedor, né? E também de pacientes. Então, é um estudo bem completo. Ele também mostra que valores de tipo 1 e tipo 3, né? Interferon tipo 1 e tipo 3. Tipo 3 é um interferon que ainda sabe-se pouco dele, mas ele é muito parecido com o tipo 1. A gente aprendeu isso nos GDs, né? Os meninos e eu fizemos um GD só de interferon. Então, essa menor quantidade de interferon, ela estava ligada, estava associada a maior produção de quimiocinas e elevação de IL-6. Aqui, como se fosse já o início da tempestade de citocina. E então, eles terminam o estudo é bem grande, eu não vou mostrar todos os experimentos dele aqui, porque isso podia ser só uma aula, só desse estudo. Eles mostram que essa resposta inata, antiviral incompleta, ou reduzida, ou insuficiente, ela está por trás da produção exuberante de citocinas mais tarde, tá certo? Bom, então, com base nessas evidências que se criou, então, esse modelo de que na doença leve há uma boa resposta de interferon do tipo 1, então a carga viral é controlada mais rápido, os linfócitos voltam a levantar, a subir, a normalizar mais cedo, e você tem um pico de citocinas que não é tão danoso. Enquanto que, nos casos graves, você tem uma resposta mais tarde e menor de interferon, e isso é ligado a uma resposta maior de outras citocinas inflamatórias. Você tem um atraso para controlar a carga viral também, e a linfopenia também é mais persistente por causa disso. Isso não foi inventado agora, lá na SARS-1, isso já foi proposto no modelo animal, né? Eles infectavam camundongo com o SARS-1 e viram que, tanto naquele que respondia antes com interferon, quanto naquele que não tinha interferon, a doença foi leve. Aquele que respondia tardiamente tinha doença grave. A gente não sabe isso aqui em humanos, porque isso aqui provavelmente é porque esse SARS-CoV no mouse tinha uma capacidade de dano, ele mesmo, dano viral, né, muito pequena. Tanto que se deixasse o vírus correr solto, ele não causava muita doença. O problema era essa resposta aqui de interferon tardia e mais baixa. Ele sim criava uma tempestade de citocinas. Tá bom? Bom, voltando aos morcegos, por que os morcegos será que andam com esse vírus sem ter nada? E não é só ele, não. Além do vírus que causa SARS, morcego também anda com filovírus, que é da família do ebola, e outros vírus de febre hemorrágica. Então, o morcego é um bicho bem simbiótico com vírus que são mortais para a gente. E esse artigo discute o sistema imunológico dos morcegos e vai de encontro também com o que a gente está falando aqui. Então, quando o vírus entra na célula, ele é reconhecido, né? Os padrões de moleculares dele, ácido nucleico do vírus, é reconhecido por esses receptores de padrão, que estão tanto dentro do endossoma, quando o vírus é fagocitado, quanto estão no citoplasma também. Existem receptores de padrão no citoplasma para aquele vírus que entra sem ser por endossoma. Isso vai fazer duas coisas. Normalmente isso faz duas coisas em células de mamíferos, de uma maneira geral. Faz uma resposta de interferon aqui, e faz secretar interferon, e isso vai gerar uma resposta antiviral, específica antiviral, e faz uma resposta também induzida por NF-kappa-beta,
que vai gerar outras citocinas, TNF, IL-8, vai ajudar, vai gerar a síntese de pró-IL-1-beta e depois o inflamassoma vai quebrar essa pró-IL-1-beta e liberar em IL-1-beta, né? E isso vai ser interpretado depois como uma hipercitocinemia, né? Bom, o que morcego tem? Morcego tem eles viram que eles têm mecanismo de bloqueio a esse passo e eles têm inflamassomas bem bobinhos também. Morcego também não deve ter gota, então. E isso impede que eles façam essa hiperinflamação. Então, eles se adaptaram mesmo, eles e o vírus se adaptaram, né, para serem simbiontes mesmo. Esse é o perigo. A boa notícia é que isso vai acontecer com a gente também, só vai demorar algumas centenas ou milhares de anos para a gente se acostumar com esse vírus. Bom, e como que esse vírus consegue causar essa resposta insuficiente? Ou essa resposta insuficiente já é da pessoa ou o vírus tem alguma coisa a ver com isso? O coronavírus é um especialista em driblar o interferon. Não é à toa que ele está se dando bem. Aqui são passos ou conhecidos já por esse coronavírus e por outros coronavírus também. São passos são mecanismos já conhecidos de escape da resposta de interferon. Primeiro, ele consegue driblar aqueles receptores de padrão, tanto os endossômicos quanto os citoplasmáticos. Eles têm regiões do genoma deles que se ligam ao receptor e silenciam esse receptor. Imagina isso. Isso não é coisa de Deus mesmo. Regiões do genoma dele também são capazes de inibir o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta eu mostrei lá que ele gera uma resposta diferente do interferon, mas ele também age no interferon. Então, ele diminui a síntese de interferon e é capaz também, células infectadas que são estimuladas com interferon, eles têm um bloqueio da ativação de STAT1 e 2, que estão abaixo, né, estão downstream na sinalização de interferon. Então, o vírus é capaz de reduzir a síntese de interferon, silenciando os receptores de padrão, silenciando a sinalização depois desses receptores de padrão e dessensibilizando as células-alvo ao interferon. Então, por isso a gente vê uma resposta de interferon insuficiente nesse vírus. E uma notícia fresquinha, que também está num pré-print da agora, diz que essa região, ORF-B3, do SARS-CoV da agora, suprime o interferon, é um interferon antagonista de interferon, mais potente do que do SARS-1. Então, é uma das hipóteses por que essa epidemia também, essa pandemia agora, deu tão certo como pandemia mais do que a SARS-1, né? Bom, então, essa é uma outra revisão, agora do Georg Schett. Então, os reumatologistas estão todos envolvidos aí na pesquisa, é uma doença que tem muito a ver com a nossa especialidade. O alemão Georg Schett, que é muito conhecido nosso das espondiloartrites, também estuda muita citocina de uma maneira geral, escreveu essa revisão, e ele também coloca que essa eficiência em clarear o vírus leva a quadros mais leves ou até a pacientes que não têm sintomas, e a resposta de hiperinflamação está no espectro oposto, né? Está no espectro oposto a esse clareamento efetivo. O clareamento ineficaz inicial leva à hiperinflamação
eu me lembrei aqui do Dom Pedro gritando independência ou morte, então eu coloquei aqui essa brincadeira, eficiência ou morte. Ou você é eficiente em matar os vírus no início, ou a chance de dar errado é grande. Bom, eu falei lá que a produção de anticorpos que não sejam neutralizantes, ela também é ruim, ela é deletéria. Esse trabalho aqui, para quem tiver interesse, eu sugiro ler, um trabalho muito bonito também. Esse aqui eu li todo, posso falar para vocês todos. O que eles fizeram? Eles pegaram um macaco, rhesus, e deram uma vacina de SARS-1, né? SARS-CoV nele. Uma vacina que tinha proteína spike, então é SADS, esse S é da spike. Ou uma vacina de controle, que não tinha o spike, então era só uma vacina que não funcionava, tá certo? Deram 2 doses dessa vacina na semana 0 e 4 e infectaram esses bichos com o SARS-CoV na semana 8. E depois mataram os bichos para ver o que estava acontecendo. Então aqui a gente vê que os imunizados produziram anticorpos, aqueles imunizados com vacina de mentira não produziram, só produziram quando foram infectados aqui na semana 8. Então eles começaram a subir anticorpos na semana 9, um pouquinho depois. O que eles viram aqui? A carga viral dos infectados, dos vacinados, eles tinham uma carga viral menor, né? Então aqui, no caso, eles comprovaram que o SUAB era negativo, mas a gente vai ver depois que apesar do SUAB ser mais negativo aqui, esses anticorpos não foram neutralizantes. Houve infecção. Como que houve infecção? Olha só, aqui é os scores de histopatologia. Aqueles que receberam vacina, eles tinham score de patologia, tinham mais inflamação no pulmão do que aqueles que foram vacinados de mentira. Bom, essa é uma primeira parte do experimento. Eles, com base nisso, eles falaram assim, bom, então o que deve ser? Então eles pegaram só o anticorpo, só a IgG desses aqui e desses, né? E injetaram. É como que a gente está fazendo agora com o plasma de convalescente. Está dando anticorpo para macacos e depois sacrificando eles para ver o que acontece. Bom, eles deram 2 doses de IgG, né, dos vacinados, ou aquele vacinado de mentira, vacina controle. O que acontece? E depois infecção. Então, o que acontece? A carga viral dos vacinados é maior. Aqui estão os 2 controlinhos, receberam controle, tinham carga viral menor. Os que receberam anticorpos de vacinados tiveram mais inflamação na histologia do pulmão. E aqui é para mostrar que isso aqui é RNA viral, então quem foi vacinado tinha vírus, tinha RNA de vírus do mesmo jeito, o anticorpo não foi neutralizante. Bom, o trabalho não acabou aí não. Eles viram que aqueles que receberam a vacina de verdade, a SIG, aqueles que receberam a vacina de mentira e controles normais, tinham polarização de macrófago. Macrófago, a gente tem macrófago M1, que é mais inflamatório, esses são os marcadores de membrana dele. O macrófago M2, que é um macrófago mais anti-inflamatório, pró-resolutivo, ele tem esse marcador aqui. E aqui monócitos, que com esse marcador aqui de membrana. Então, eles viram que havia um maior acúmulo de macrófagos inflamatórios naqueles vacinados.
quase não tinha macrófago anti-inflamatório pró-resolutivo e tinha mais monócito também. Aqui, da mesma forma, os que tinham sido vacinados com controle, com vacina controle, tinham TGF-beta, molécula anti-inflamatória, maior do que aqueles do que aqueles vacinados com spike. E os vacinados com spike tinham nível de IL-6, ou seja, estava mais inflamado, tinha menos citocina anti-inflamatória e tinha mais citocina pró-inflamatória. A vacina fez isso com eles depois da infecção. A vacina foi perigosa nesse caso aqui. Bom, e aqui eles terminam esse excelente, esse elegante paper com um achado em humanos de macrófagos e monócitos mais inflamatórios e uma menor expressão de TGF-beta e menor expressão do macrófago M2, confirmando que também em humanos há uma polarização de macrófagos pró-inflamatórios nessa doença. Bom, então, algumas semanas atrás, saiu na Nature Reviews também o perigo dos anticorpos ineficientes. Anticorpos, então, vacinas que sejam desenvolvidas e que criem anticorpos que sejam neutralizantes, que tenham boa qualidade e que estejam presentes em boa quantidade, ele é capaz de impedir a entrada do vírus e protege da infecção. A vacina, para ser aprovada, tem que ser isso. Vacinas, né, ou a formação de anticorpos não neutralizantes, ou anticorpos de má qualidade, ou que estejam presentes em quantidade insuficiente, eles facilitam a entrada do vírus. Por quê? Porque o vírus passa a entrar também por receptor de FC na célula, né? O anticorpo gruda no vírus, mas não neutraliza o vírus, e ele passa a ser fagocitado, como se o vírus fosse opsonizado, mas não estivesse neutralizado. E há com isso, então, um upregulation de citocinas pró-inflamatórias e um downregulation de citocinas anti-inflamatórias, que é o que a gente tem visto nessa epidemia, né? Esse aqui é um mecanismo imunológico já conhecido, que é o antibody dependent enhancement, né? É uma aceleração, né? Dependente de anticorpo. Então, se o anticorpo não é neutralizante, ele piora a infecção. Bom, o que isso pode ter de... Primeiro, as vacinas. Então, as vacinas vão ter que ser vacinas boas, porque vacina ruim é pior do que não vacina. E esse trabalho que saiu semana passada, ou há 2 semanas, se eu não me engano, ele levanta possibilidades aqui que são para a gente pensar. Isso ainda não está confirmado, mas ele pegou pacientes com Covid e viu que tinha CD4 específico para proteína S, CD4 específico para proteína M, para proteína N, para outras proteínas do vírus também. Então, série de CD4 específicos já, isso quem tinha tido Covid. CD8, uma menor frequência de CD8 específicos, mas tudo bem, isso aqui a gente já esperava. Agora, pegou soro congelado de antes de 2018 e achou CD4 específico lá para proteínas desse SARS-2 agora. Eles propõem que sejam reação cruzada para outros coronavírus. Então, aqueles outros coronavírus Nutella que a gente viu, talvez eles sejam capazes de ter gerado na gente já células de memória que reajam cruzadamente com o SARS novo. E será que é isso que dá, então, doença grave em alguns pacientes, né? Então, essa é uma coisa ainda nova, não tem confirmação disso não, mas, em teoria, poderia acontecer.
Se esses anticorpos fossem neutralizantes, também poderia explicar por que em alguns lugares onde a exposição foi maciça, não houve a infecção completa dos trabalhadores na saúde, por exemplo. Não foi 100% que pegou, né? Já que é um vírus que pega tanto, será que já tinha gente que já era imunizado de outras coronaviroses? Então, tanto para o bem quanto para o mal, a gente tem esse dado novo aí de que existe células T, CD4 e CD8 que reagem ao SARS-2, mesmo sem ter tido contato com ele ainda. Bom, e a hemofagocitose, que é uma das manifestações da tempestade de citocina, né? Ela já foi documentada na SARS-1 e na HN1, né? Na SARS-1, o evento, o achado patológico mais frequente, como na SARS-2 é quase que a regra, é o dano alveolar difuso no pulmão. Aqui esse trabalho mostrava, da Lancet de 2003, mostrava hemofagocitose em 2 de 6 pacientes que foram autopsiados, e aqui mostrava, então, a microscopia eletrônica revelava partícula viral dentro do citoplasma das células epiteliais, então, uma epitelite causada pelo vírus. A gente já tem dado desse SARS-2 fazendo isso também. O H1N1, essa coorte aqui de pacientes que morreram de H1N1, 14 pacientes que tinham hemofagocitose, em 5 deles, desculpa, 14 que tinham hemofagocitose e morreram de H1N1, então eles morreram da tempestade de citocina do H1N1 com síndrome macrofágica por causa de H1N1, e 36% deles, 1/3, tinha variantes genéticas ligadas à linfohistiocytose primária. Então, aquelas mesmas variantes genéticas que são capazes de causar, quando em homozigose, a linfohistiocytose primária, eles eram achados em heterozigose nesses pacientes que morreram. Então, é só para a gente lembrar que quem faz macrofágica talvez tenha uma predisposição genética para isso já, né? E aqui, dados dessa epidemia já que também já viu, então, além do dano alveolar difuso, aqui ser o mais comum, também já viu hemofagocitose, figuras de hemofagocitose nas biópsias de pulmão, aqui exclusivamente pulmão. Esse aqui é um paciente transplantado de rim que morreu de Covid, recentemente. A autópsia dele mostrou que tinha figura de hemofagocitose lá no fígado e também na medula óssea. Bom, então, esse artigo, na verdade, são 2 revisões, discutem as semelhanças e as diferenças da doença sistêmica grave, COVID, da linfohistiocytose primária e da linfohistiocytose secundária ou síndrome de ativação macrofágica. Eles colocam que uma hipótese geral para ver essa tempestade de citocina, para ver essa hiperinflamação, é exatamente um defeito na atividade citolítica do linfócito citolítico lá atrás, igual a gente já viu que acontece mesmo na COVID. Esses linfócitos citolíticos, eles são capazes de induzir a apoptose nas células que estão apresentando o antígeno. Então, eles diminuem a interação célula-célula, eles diminuem a exposição de antígeno, a hiperestimulação com antígeno e a exposição prolongada, persistente de antígeno que leva à hiperinflamação.
quando você tem célula boa, citolítica boa, você previne isso. Então, talvez o problema todo seja aqui mesmo. Lá na linfohistiocytose primária, a gente tem defeitos genéticos, né, da perforina e outras proteínas e outros genes que levam a uma atividade citolítica que não é boa, e você tem hiperinflamação com isso. E aqui no COVID você tem aqueles pacientes que não têm defeito, eles não têm hiperinflamação. E aqueles que têm defeito, né, ou que o coronavírus consiga inibir o interferon dele, é um interferon que não fica bom no início, então ele leva à hiperinflamação. E aqui ele apenas, é o artigo do McGonigal, esse aqui, ele diz que, ao contrário da primária e da secundária, talvez o COVID tenha uma síndrome de ativação e uma hipercoagulabilidade que estejam mais dentro do pulmão, mais restritas ao pulmão, e não uma doença tão sistêmica quanto a síndrome de ativação macrofágica. Isso poderia explicar, por exemplo, porque poucos pacientes conseguiriam preencher os critérios de MASC, de linfohistiocytose primária, por exemplo, e a gente já conhece isso também da massa secundária que acontece na nossa doença. Os critérios da primária não servem tanto para a secundária. Então, um desafio é a gente entender que critérios são esses, né, para a gente até poder, mais no futuro, conseguir categorizar os pacientes ou categorizar o risco desses pacientes mais rápido. Bom, é um conceito que eu não conhecia, que é o conceito de exaustão funcional dos linfócitos citotóxicos. Tem a ver com aquela incapacidade ou a atividade baixa citolítica deles. Isso chama exaustão funcional. Então, é um estado em que o linfócito citotóxico ele começa a apresentar mais receptores inibitórios e ele pode até entrar em apoptose. Então, é uma das explicações para a gente ter linfopenia na COVID. Então, os linfócitos citotóxicos, eles entram em apoptose. A gente pode ter dano direto do vírus nos linfócitos também, porque eles também têm a ECA2, né? Eles também expressam a ECA2, então o vírus também entra em linfócito, mas eles não têm um tropismo, pelo menos não é conhecido até nesse momento, um tropismo para linfócito por esse vírus, como o vírus do HIV, por exemplo, baixa linfócito porque infecta mais linfócito. Esse trabalho aqui, então, viu que, comparando doentes leves, doente grave e não doentes, eles tinham um número decrescente, de menor número, os graves tinham menor número de T-cells, menor número de CD8, menor número de NK e maior expressão desse marcador aqui, que eu coloquei a cola aqui, porque é lógico que eu não conheço esse marcador. Esse marcador, que é o NKG2A ou o CD94, é a mesma coisa. Ele é um receptor que reconhece MHC classe 1, mas um MHC não clássico, não é o MHC1, não é o HLA A e B, né? É o HLA E. É um dos receptores, ele funciona como um receptor inibitório. Assim que esse HLA-E, portando um antígeno, liga nele, essa célula é inibida. E eles confirmaram realmente que o CD8 dos pacientes graves, os NK e o CD8 desses pacientes graves, produziam menos interferon, produziam menos IL-2, que é uma citocina importante para manter, para proliferar linfócito, né? Eles tinham, granzima, que é importante na atividade citolítica, tinha atividade citolítica reduzida e tinha até síntese de TNF menor. Então, realmente aqui ficou provado a exaustão, esse fenômeno de exaustão funcional de linfócito T na COVID. Outro grupo, em outro lugar,
provou a mesma coisa com um experimento bem parecido, pegou pacientes de Covid, dosou sangue e separou a célula dele, né, PBMC deles, tanto no período prodrômico, quanto na parte sintomática, quando eles ficaram graves e entraram no CTI. Então, esses pacientes tinham expressão de TIM3 e PD1 crescentes. PD1 e TIM3 são receptores inibitórios da célula T. Eles são aqueles famosos immune checkpoints, que a oncologia começou a usar inibidores de checkpoints. Então, são inibidores dessa sinalização, né, de PD1, entre outros também o CTLA4, que a gente conhece. Então, eles viram que isso era verdade para os pacientes, N bem pequenininho também, vocês podem ver, mas isso acontecia. Quanto mais grave o paciente estava, ou quanto mais andava na infecção, mais isso aconteceu nas células CD8, nem tanto nas células CD4. Então, é mais uma exaustão das células citotóxicas e não das auxiliares. Bom, esse grupo, então, com base nessas últimas evidências, é ou não é uma síndrome de ativação macrofágica típica? É atípica? Colocou esse título aqui que eu adorei: tempestade, tufão, ciclone ou furacão, né? Então, eles questionam aqui se COVID é uma doença pulmonar reativa a uma infecção massiva viral e com uma resposta reativa, né? Infecção massiva viral, porque não houve uma resposta antiviral eficaz lá no início, ou nós devemos colocar COVID no espectro recém-criado das síndromes hiperferritinêmicas. Só escutei isso agora também, que inclui já doença do estilo do adulto, a síndrome macrofágica, o choque séptico e a SAF catastrófica, né? Eles questionam, muitos desses trabalhos terminam em mais perguntas, né, gente? Tem muita coisa que a gente não vê ainda. Eu só achei, aí eu tive que procurar, tempestade é qualquer agitação atmosférica, então tempestade pode ser menos violenta, por exemplo. Ciclone é todo movimento de ar giratório, que apresenta uma grande área. Então, tufão e furacão são exemplos de ciclones, tá certo? O tornado pode até ter vento com velocidade maior, mas o tamanho do tornado é sempre menor. Então, aquilo que a gente vê em filme é sempre tornado. Os ciclones sempre se formam no oceano e vão perdendo força quando se aproximam dos continentes. E a diferença de tufão e furacão é simplesmente a localização. Se acontece no Pacífico Oeste, é tufão, e no resto do mundo chama furacão. Vai entender esses caras que dão nome para isso. Bom, o dano alveolar difuso é a regra na COVID. Agora vamos falar alguns estudos de patologia, de autópsias. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá bom. Esse estudo aqui viu dano alveolar difuso em todos os 10 casos, alguma miocardite linfocítica também, e não viu trombose de grande vaso. Vou acelerar um pouquinho aqui ainda para a gente não atrasar muito, tem um tempo da gente discutir. Esse estudo interessante compara 7 Covids e 7 H1N1. Todos falecidos, claro. Dano alveolar difuso em infiltração perivascular de células T era similar nas duas. A endotelite viral, capacidade do vírus causar dano, trombose microangiopática e angiogênese diferenciavam a COVID. Tinha mais na COVID do que na H1N1. Claro, também um N pequeno, mas microtrombos foram 9 vezes mais frequentes na COVID.
Então, talvez o uso de anticoagulação desses pacientes seja mais importante mesmo do que era na ativação macrofágica da H1N1. E, interessantemente, a neoangiogênese é também mais frequente. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica que vê essas invaginações que eu coloquei um esquema aqui embaixo, que chama intussuscepção vascular, que é um vaso dando origem a dois. É uma das formas de angiogênese, isso foi mais comum agora. Eu acho que isso pode significar que vá ter sequela nesse pulmão de quem sobreviver. A gente já ouve falar nos perigos de ter fibrose pós-Covid. Pode ser que essa neoangiogênese tenha a ver com isso. Eu só fiquei viajando nisso, não vi nada ainda disso, não. Aqui, autópsias de gente que ficou muito tempo doente e foi autopsiado. Então, os achados de dano alveolar difuso, membrana hialina, hemorragia, frequentes também, né? Mas também o trombo de fibrina, deposição extracelular de fibrina, denotando a permeabilidade vascular, tudo pós-SARA aí, né? Nesses pacientes tinha pouco CD8 e mais CD4, então corrobora um pouco a exaustão que a gente viu de linfócitos citotóxicos e numerosos vasos com trombo, com plaqueta. Esse estudo, na verdade, são a autópsia de dois pacientes que não morreram, que foram biopsiados, tiveram o pulmão biopsiado antes de morrer de Covid. Eles morreram de Covid, aliás, desculpa, só esse primeiro que morreu de Covid, o segundo recebeu alta. É porque eles tinham câncer de pulmão e foram para a pneumectomia. E descobriu depois que eles estavam com Covid. Então, esse primeiro paciente, na TC inicial, já tinha um vidro fosco bilateral que os médicos não deram muita bola para ele. Depois do pós-operatório, evoluiu para a morte. O segundo paciente apresentou tosse e febre no 6º DPO, tinha uma TC com um vidro fosco localizado e recuperou bem. Então, os achados das biópsias de pulmão desses pacientes são achados patológicos precoces. É como se eles tivessem sido biopsiados no início. A gente tem, isso aí é raro, né? Então, por isso que eu achei interessante. Eles tinham realmente muito edema, exsudação, mas tinha muito pouca mais fenômeno trombótico e não tinha infiltração neutrofílica nenhuma ainda. Serão achados mais tardios. Com base nesse espectro que pode acontecer, né, no pulmão, esse grupo aqui que a Débora gosta muito, conversei com ela sobre esse artigo aqui, ela conhece esse Gattinone, e ele propõe que existem dois, né, fenótipos distintos no pulmão da COVID. Um que você tenha uma hipoxemia, mas que ela é muito mais explicada por desregulação da perfusão do que por síndrome da angústia respiratória, que aumenta o peso pulmonar, diminui demais a complacência, tá certo? Eu coloquei esse slide para começar a falar do sistema renina-angiotensina, que eu acho que é uma das coisas diferentes nessa fisiopatologia da COVID, é isso. O sistema renina-angiotensina, a gente conhece, tem a ECA, que transforma angiotensina 1 e 2, e a ação da angiotensina 2 é sempre aumentando a vasoconstrição, aumentando a inflamação e criando um ambiente propício para trombose. Ela é antagonizada pela angiotensina 1,7, que é anti-inflamatória, antitrombótica e vasodilatadora. E a ECA2 faz essa transformação de angiotensina 1,9 em angiotensina 1,7. Então,
a atividade de ECA2, ela contrabalança os efeitos da angiotensina 1. É como se fosse quase que o inibidor dessa via, né? Então, aqui, esse trabalho mostra que os pacientes de alto risco são aqueles em que já tem uma deficiência de ECA2, então você já tem um ambiente propício à vasoconstrição, pró-trombótico e pró-inflamatório. E aqueles pacientes de baixo risco, onde tem ECA2 de sobra, que estejam contrapondo os efeitos da angiotensina 1 aí. Bom, esse trabalho de 2005 já estudava isso na SARS-1 e ele viu, esse modelo aqui é um modelo de ARDS, a angústia respiratória, né, induzida por ácido. Eles instilam ácido na traqueia do camundongo, ele faz uma reação, uma pneumonite por ácido, muito parecida com uma pneumonite da sepse, e eles estudaram que você jogar junto com o ácido só a proteína spike do SARS-1, só a proteína, não estava jogando vírus, não. A proteína recombinante do SARS-1, que é capaz de reduzir, porque ela se liga à ECA, e ela é capaz de reduzir a atividade de ECA2, só ela aumentava já a patologia no pulmão. Então, ele ligou aí, nessa época, começou a se falar do efeito da spike na injúria pulmonar, tá certo? Bom, e agora, SARS-2 já está bem, não sei se está bem documentado não, mas pelo menos bem teorizado que ele reduz, ele é capaz de dar o regulate a ECA2 exatamente porque é o receptor celular dela para a entrada do vírus. De ECA2, a gente tem aqui que interferon, tratamento, você pega células de traqueia e células de pulmão. Deu interferon para essas células. O que acontece? Essas células passam a expressar mais ECA2, olha só. E a gente viu lá atrás que o vírus é bom para inibir o interferon. Então, é uma das maneiras, além do vírus se ligar ao receptor que está lá e ele não poder mais exercer as funções dele, o vírus também diminui interferon e, com isso, diminui essa reação das células em produzir mais ECA2. Então, esse aqui pode ser um dos mecanismos patológicos do vírus também no pulmão, reduzindo, desequilibrando todo o eixo renina, angiotensina, aldosterona em favor da atividade de AT2, né? Aí, aqui no início da epidemia, estava muito preocupado, né? Porque IECA e BRA, eles alteram, né, os inibidores de angina de angiotensina, de enzima conversora de angiotensina, e os bloqueadores de receptor de AT2, eles conseguem mesmo alterar a expressão de ECA2? Parece que sim. Esse aqui é um modelo de camundongo, que você trata camundongo com losartan ou com lisinopril. Tanto os hipertensos prévios quanto os normotensos prévios que tomam losartan e lisinopril, eles aumentam a expressão de ECA2. Aqui, tanto no coração quanto nos rins. Então, se esses inibidores desse eixo, eles aumentam o ECA2, será que eles poderiam aumentar o risco de infecção? Porque a gente está deixando as células todas com mais ECA2 e vai ter mais entrada para o vírus? Será que eles podem aumentar o risco de doença grave? Essa foi lá no início da pandemia, questionamentos. A gente tem ainda, eu tenho que apresentar para vocês essas duas enzimas ainda, transmembrana, que é a TMPRSS2, que na verdade esse nome quer dizer que é uma protease transmembrana serina 2, ela corta, ela é capaz de clivar a proteína spike
que eles chamam isso de ativar a proteína spike. Então, quando essa enzima está lá na nossa célula e ela cliva a proteína spike do vírus, ela se liga mais avidamente ainda à ECA2. Então, é uma proteína que é uma protease transmembrana que está associada à patologia do vírus. E a ADAM7, que a gente viu, que é a mesma que corta o TNF transmembrana e transforma ele em solúvel, ela também corta a ECA2 e transforma a ECA2 solúvel, que poderia proteger da infecção do vírus. O vírus não mais ia entrar na célula porque ela ia servir de isca. Bom, há uma chance dos inibidores do receptor, dos BRAs, regular positivamente, aumentar a expressão de ADAM17. Então, isso ia... desculpa. Há uma chance, não. O receptor, a angiotensina 2, quando age no seu receptor, ela aumenta a expressão de ADA, como se fosse uma contrarregulação do processo, né? Tá agindo muito a angiotensina 2, então eles aumentam a expressão de ADA para começar a ter mais ECA2 solúvel para reduzir um pouco o processo. Então, se os BRA eles reduzem a ADAM17, será que eles poderiam reduzir a quantidade de ECA2 solúvel e assim facilitar a injúria pulmonar, que a gente viu que a ECA2 é importante para proteger da injúria pulmonar, né? São questionamentos ainda que não tem, porque não tem resposta definitiva, porque principalmente a questão de BRA aumentar a C2 não é completamente aceita, e não é para todo o BRA, e não é em todo órgão que eles fazem isso, né? E a gente não sabe direitinho se isso tem importância clínica. Bom, mas a ECA2 ainda tem mais coisa. Além da expressão dela levar a aumento da angiotensina 1,7, que poderia proteger da injúria pulmonar, além da expressão dela servir para entrar mais vírus dentro da célula, esse trabalho que eu conheci há pouco tempo, mas foi publicado ano passado, ele mostra que é um modelo de sepse pulmonar, né, de infecção pulmonar por pseudomonas. Mas o que acontece? Eles pegaram camundongos que tinham nocaute para a ECA2, camundongos em que essa ECA2 era hiper expressa, e camundongos wild type, né? No wild type, assim que tem a infecção, há um declínio da ECA2 e esses níveis aumentam depois. Tanto se você tem ECA2 muito alta no início ou muito baixa no início, os camundongos tinham pior desfecho, mais inflamação pulmonar. Então, era preciso ter essa dinâmica para ter melhor uma resolução mais fácil. E eles foram atrás disso e viram que, na verdade, a ECA2 é capaz de influenciar a quimiotaxia de neutrófilos via STAT3. Tanto que, no final das contas, vou correr aqui um pouquinho, com inibidor de ECA2, você aumentava a quantidade de neutrófilo, e com inibidor de L17 ou inibidor de JAK2-STAT, você reduzia esse número de neutrófilos. Aqui nesse gráfico do meio, eles mostram que quando você você vê o nível de L17
nos camundongos, tanto os camundongos nocaute para ACE, não é reduzindo ou aumentando a IL-17, é mexendo na resposta mais baixa, né? Na resposta JAK2, já na sinalização JAK2 STAT3, que a ECA2 é capaz de reduzir a inflamação neutrofílica. Bom, com base nisso tudo, também houve uma preocupação de se usar os IECA e os BRA no início. Esse estudo disse que não teve grandes problemas. Esse estudo aqui viu que, além de não ter problema, os pacientes tiveram menos mortalidade, aqueles hipertensos que receberam IECA e estatina. Não houve diferença para os que receberam BRA. Será que havia uma diferença de inibir ECA e inibir o receptor? Esse outro estudo viu que, tanto para IECA quanto para BRA, a mortalidade também foi menor. Então, hoje a gente já tem mais segurança para falar que não tem que suspender IECA e BRA mesmo. Pelo contrário, podem até fazer parte do tratamento. Talvez seja importante estudar isso. Bom, saiu recentemente que criança tem menos ECA expressa no epitélio nasal. Então, aqui, a expressão de ECA de criança, de adolescente, de jovem e de adulto. A expressão aumenta com a idade só no nariz. A gente não sabe no resto do corpo. Crianças têm menos infecções? Os dados nessa epidemia são controversos. Tem estudo mostrando mais, tem estudo mostrando infecção igual, tem estudo mostrando menos infecção. Será que ECA2 nasal mais baixo seria responsável por menos infecção? Seria responsável por menos quadro grave? A ECA2 não é reduzida, então? Só a ECA2 nasal, para explicar quadros menos graves? Se a atividade de ECA2 reduz a injúria pulmonar, mas também serve como receptor para a entrada do vírus, então o ideal seria ter ECA2 nasal baixa e ECA2 pulmonar alta. É tudo questionamento do trabalho. E a expressão diferente em diferentes sítios poderia explicar melhor a diferença de frequência dos casos mais graves que a gente vê de criança e de adulto, também por isso, mas uma série de outras coisas, né? Aqui um trabalho que propõe outros alvos terapêuticos do sistema. Eu não vou detalhar isso não. Aqui um trabalho que vê o achado de vírus em outros tecidos. Então, além de pulmão e laringe, que a gente está acostumado a ver, achou muito no fígado, no rim e no coração também. Quase não achou no cérebro, e a viremia não tem relação com a patologia nesses estudos de autópsia. Então, aqui só dizendo isso, não correlacionou com o tropismo, a viremia, né? Tá bom, beleza. Então, aqui, a insuficiência renal na COVID é multifatorial. A gente já viu que tem um desequilíbrio, então, da renina-angiotensina, tem tempestade de citocina para levar a microangiopatia e tem dano direto viral. Isso levando a, então, o que a gente vê de lesão mais tubular nas autópsias vistas até agora. Aqui, um achado preocupante. Então, parece que esse vírus é capaz de causar mais dano direto do que os outros. Então, aqui, endotelite, vista tanto nos rins, quanto no intestino, quanto nos pulmões. Direto, vírus direto causando lesão, né, no endotélio. Isso pode explicar, por exemplo, os fenômenos vasculite-like que a gente começou a ver, de grandes vasos e de pequenos vasos também. Aqui, em homenagem à Ana, se a adultos prefere o pulmão, em crianças o coração. Olha só,
6 de maio, 13 de maio e 17 de maio. Três publicações mostrando, então, essa que a gente já viu aí, um surto de doenças Kawasaki-like. Lá em Londres, nesse hospital, 8 casos em 10 dias. 5 deles eram Covid confirmado, não sabe dos outros. Muitos com choque vasoplégico, né? Além de sintomas Kawasaki-like. Em Bérgamo, na Itália, 10 casos em 2 meses. Eles falaram que nos 5 anos anteriores, o mesmo serviço viu 19. Então, certamente há um aumento da frequência nesse serviço, né? E aqui é uma coorte da França uma série de casos da França e da Suíça, com 35 casos em 2 meses. Então, é muito Kawasaki-like que está aparecendo. Boa parte, não está aqui nesse slide, boa parte dos casos sem sintomas respiratórios. É o londrino aqui, ó. Sem sintomas respiratórios. Por isso que eu coloquei que prefere o pulmão. Eles fazem uma COVID diferente, uma hiperinflamação diferente. Bom, acabou a parte de fisiopatologia. Vocês aguentam ainda falar um pouco do impacto ou querem terminar por aqui? O que vocês acham? Acabou que eu falei muito mais do que eu achei que eu ia falar. Agora são menos slides. Vamos continuar. Então tá bom. Agora eu acho mais palatável. Bom, questões que foram levantadas sobre os pacientes reumáticos no início é que se a infecção pelo SARS-CoV-2 era capaz de aumentar a suscetibilidade, a gente ia ter, por eles serem imunossuprimidos, a gente vai ter mais problema com eles. E uma outra questão que não ficou, eu não vi, até ler esses artigos, eu não vi essa questão, é que será que SARS-CoV aumenta o risco de autoimunidade? Será que a gente vai ter síndromes pós-SARS-CoV-2 igual a gente tem síndrome pós-chikungunya? Será? Bom, uma das questões para pensar que a gente teria mais problema é que, por exemplo, pacientes lúpicos têm expressão aumentada da ECA2 aqui, ó. Aí, lá no início, eles falam assim, vai ter mais vírus entrando na célula, vai ter mais infecção. Mas a gente viu que a ECA2, ela pode proteger. Então, pode até ser que isso aqui seja um mecanismo já de contrarregulação que está acontecendo lá no lúpus, uma tentativa do organismo de trabalhar a inflamação e hipercoagulabilidade já, né? Bom, e aqui só para apimentar um pouco a nossa curiosidade, em 21 pacientes com COVID, já acharam anti-RO 52K em 20% e 60K em 25%. E FAM positivo em 50%. E pesquisa de antifosfolípides em 56 pacientes, 25 deles tinham anticoagulante lúpico positivo. A gente sabe que anticoagulante lúpico positivo aumenta o aparecimento durante infecções, por isso que a gente tem que repetir semanas depois até. Mas, será que isso ainda vai vir mais para o nosso lado depois? Né? Uma porção de pacientes com autoimunidade induzida pelo SARS-CoV-2? É uma pergunta ainda que não tem resposta. Bom, para a primeira pergunta, se a gente vai ter mais problemas, se os nossos pacientes vão ter mais problema com essa infecção, os dados até agora dizem que não. Os dados iniciais simplesmente não destacavam reumáticos nos bancos de dados, né, nos trabalhos. Esse trabalho foi um dos primeiros a sair lá da Itália. Dizia que imunocomprometidos, de maneira geral, eram só 3% dos internados em CTI. Se a gente na Itália tem 2,5% com doença de tecido conjuntivo e doença inflamatória intestinal só
Só isso já está quase os 3% que estavam indo para o CTI. Então, de uma maneira geral, o paciente imunossuprimido não estava indo mais para o CTI. E aí, diversas publicações, algumas pequenas, outras imensas, lá da China, em que imunodeficiência ou pacientes reumáticos ou usuários de imunossupressores não eram sequer citados como entre os fatores de risco para ter doença grave. A mesma coisa aqui nessa série de publicações. A gente custou ter dados de pacientes reumáticos. O primeiro foi esse aqui, uma série de 13 casos, em que ele confirmou em apenas 4, quer dizer, o cara só precisava de publicar rápido aqui, né? Porque é muito ruim essa série de casos dele aqui. Mas desses 13 pacientes, nenhum com doença grave ou morte. E o dado mais interessante, não é nem da série de casos dele, é que no hospital dele, das 700 internações do último mês, nenhum era usuário de biológico ou de MAR de alvo específico. Aqui, uma publicação maior, da zona vermelha, do surto italiano também, em Bérgamo. Eles lá, esse hospital, ele tem 200 pacientes pós-transplante, 3 em quimioterapia, 100 com hepatite autoimune sendo imunossuprimido. 3 foram testados positivos, nenhum com doença grave ou morte. Então, isso começou a nos dar mais segurança, tranquilidade, até que surgiu esse aqui do lúpus. O lúpus sempre atrapalha a situação aqui do negócio, né? Esse aqui publicou uma série de casos de 17 lúpicas com história de tratamento de longo tempo com hidroxicloroquina. Essas pacientes eram pacientes da pesada, eram pacientes com muita comorbidade, com nefrite, com insuficiência renal, obesidade. Então, isso pode explicar, talvez, o achado de 14% de mortalidade entre elas, que é muita mortalidade, né? E nessa pequena série, parece que hidroxicloroquina não foi capaz de proteger nem das formas graves dos pacientes. Bom, aqui só para lembrar, é paciente usando 70% usando corticoide. Nós vamos falar um pouco do corticoide aqui. Essa outra série, maior um pouco, não só de lúpus, mas de psoríase, artrite psoriásica, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal e espondilite anquilosante. Quer dizer, doenças que a gente usa menos corticoide. Corticoide aqui era 9%. Vou aumentar aqui. 9% de corticoide, 7% de mortalidade, 7% de CTI. Mais ou menos o que se vê, essa não é a letalidade do vírus, mas é porque como a subnotificação, em quem a gente só faz mais, até lá fora também existe isso, então essa era a mortalidade padrão nessa época aqui lá no estado de Nova York. Bom, aqui já dados da Aliança Global da Reumatologia, que mostram que 5% dos nossos reumáticos que tiveram a infecção, aqui uma coorte de 110 pacientes, esses números já aumentaram, mas eu não atualizei esse coisa ainda, 5% morreram, mortalidade também esperada. Então, dados que corroboram que não deve ter um excesso de mortalidade nos nossos pacientes, não. Aqui é um trabalho só para mostrar como é que o holandês também é jacaré. Essa Brabante do Norte teve o primeiro caso registrado em 27 de fevereiro. Eles viram que 2 semanas antes já deviam ter vírus circulando lá. E eles mantiveram o carnaval deles com 200 mil pessoas circulando, e isso gerou a região da Holanda com mais casos. Eles têm dados de reumáticos, eles têm cadastrados nessa região, né? 7.600 pacientes, eles têm banco de dados muito bem mais confiáveis, né? Então, eles sabem que eles têm por volta de 7.600 reumáticos lá.
que são cadastrados, eles tiveram 27 casos de Covid nessa subpopulação em 2 meses, que foi muito similar à população geral, que foi entre 0,2%, 12% e 1%. Então, no meio do caminho aí, os pacientes reumáticos lá, nessa região que foi mais castigada da Holanda, pegaram Covid do mesmo jeito que os outros. Eles se internaram também na mesma proporção e morreram também na mesma proporção. Então, mais um dado para corroborar que a infecção não é mais perigosa, é muito perigosa, mas não é mais perigosa nos nossos pacientes. Usuários de biológicos, dados da dermatologia, quase 1.200 psoriásicos tratados com biológico e pequena molécula, lá da Lombardia. 17 pacientes pegaram Covid, 5 foram hospitalizados, nenhum morreu, nenhum precisou de CTI. Bastante tranquilizador. Ter Covid nessa população, ao contrário lá da Holanda, eles acharam que ter psoríase e ser tratado com biológico teve uma chance maior de você pegar Covid aqui, um risco, uma odds ratio de 3 vezes, né? O risco de correr, de ter psoríase com doença, com uso de biológico e pequena molécula, era 3 vezes maior naqueles que tinham Covid do que não ter essa história, né? Porque olhou para trás. E o risco de hospitalização desses pacientes também era maior, mas não tinha risco aumentado nem de ir para o CTI, nem de morrer. Aqui uma coorte gigante também, de 5.000 pacientes, usando biológicos para psoríase. Não sei como é que os caras conseguiram tanta coisa já assim. Mais ou menos 1/3 usando anti-TNF, 1/3 usando anti-L17 e 1/4 usando inibidor 12/23, ustekinumab. A chance de hospitalização por Covid, a incidência foi de 5 por 10.000 por mês. Muito similar aos 5,6, 5,9 da população geral. Um dado bastante robusto que corrobora que o risco de internar em usuário de biológico é o mesmo da população geral. Aqui, estudo parecido, só que doença inflamatória intestinal. Eles estavam usando aqui azatioprina, anti-TNF ou vedolizumab nessas frequências, corticoide nessa frequência. Corticoide, doença ativa, uso de corticoide e mais comorbidade foi fator de risco para ter pneumonia, e idade, doença ativa e maior comorbidade, né, índice de comorbidade para morrer. Então vejam que ter doença ativa foi mais perigoso do que usar remédio. Então isso corrobora bem o que as recomendações EULAR, ACR e da SBR focam que a gente deve tratar sim, continuar tratando eficazmente os pacientes, nossos pacientes, para a doença deles não ficar ativa, e os novos pacientes que venham a ser diagnosticados nesse período, porque esse período vai ficar grande, a gente tem que tratar para alcançar o alvo de remissão deles, sim. Ao que tudo indica, até agora é isso que a gente pode fazer de melhor para eles. Na MERS, mais ou menos a mesma coisa era. Essa revisão sistemática nem menciona a doença reumática, apesar de mencionar as mesmas comorbidades. Então, isso aqui é conhecido para infecções virais. E por que, então, que os doentes reumáticos não se destacam, né, nesses bancos de dados? Será que o uso de imunossupressores tem a ver com ter doença menos grave? Será que eles têm tanto medo, já são tão orientados que eles têm um maior
precaução, tem maior isolamento e se expõe menos. Esse estudo aqui, feito com influenza, em 2009, responde um pouco isso. Como defeito desse estudo, ele não fez exame, ele só conta a incidência de sintoma reportado, então é doença influenza-like, mas nessa coorte de pacientes, 17% apresentou doença influenza-like, enquanto na população local, a população italiana no mesmo período foi de 9%. Então, esse estudo diz que, mas no entanto, não houve aumento de complicação ou hospitalização. Esse estudo fala que eles até pegaram mais H1N1 em 2009, mas não ficaram mais graves do que a população geral. Estou acabando. Esses dois trabalhos também discutem a incidência em relação à doença. Aqui foram 165 pacientes de uma coorte italiana de lúpus, que foram atendidos por telemedicina. Poucos tiveram confirmação por Covid, né? Mas aqueles que tiveram, 4 apenas, de 165, então um foi para o CTI. E aqui eles dizem que a incidência nessa coorte foi 2,5%. Maior do que o 0,7% da Lombardia e 0,5% da... Não sei como é que fala isso aqui, Emília Romana, né? Então, esse trabalho também mostra que também na Covid o paciente reumático pega mais, mas não fica tão mais grave do que o influenza, do que a população geral, assim como aquele trabalho lá da influenza H1N1. Já esse outro, que viu 123 pacientes com doença do tecido conjuntivo, elas eram lúpus, esclerose sistêmica, indiferenciado e Sjögren. Eles recebiam esses tratamentos, 60% deles com DMARD sintético, 20% recebendo biológico, na maioria belimumab, mas também rituximab e tocilizumab. 64 estava tomando corticoide. E aqui, só uma que morreu. A incidência, então, aqui nessa coorte foi 0,6, muito parecido, foi 0,8, desculpa, nessa coorte, muito parecida com a incidência da população local. Então, esse estudo já fala que está pegando do mesmo jeito. Pegar menos eu acho difícil, ou está pegando o mesmo jeito, ou está pegando mais, e deve estar ficando grave o mesmo tanto ou menos. Mensagens para casa, então, depois dessa falatório todo. Covid tem uma fisiopatologia complexa, heterogênea, possivelmente com endótipos que a gente ainda não conhece, e eu acho que um dos focos da pesquisa, da pesquisa, né, da ciência como um todo, é tentar identificar esses endótipos e fatores de risco para doença grave, para a gente descer a lenha nesses pacientes. Eu estou bem convencido de que uma resposta antiviral deficiente, seja ela medida por baixa de interferon, resposta atrasada de interferon ou insuficiente de interferon e anticorpos não neutralizantes, levando a um atraso do clareamento viral, parece levar à hiperinflamação em todas as consequências. O desequilíbrio do sistema renina-angiotensina com aumento da ação de angiotensina 2 contribui para a inflamação, vasoconstrição e coagulação e o dano tecidual em diversos órgãos. A endotelite viral parece ser um mecanismo independente de dano e importante nessa epidemia. Os pacientes reumáticos parecem ter um risco de infecção e de desenvolver doença grave semelhante à população geral. E imunossupressores, aqui eu questiono, exceto corticoide, porque a gente tem 2 trabalhos mostrando que corticoide não foi bem assim. O trabalho do lúpus, onde tinha muita gente usando corticoide, e o trabalho lá da doença inflamatória intestinal, em que corticoide levou mais pacientes para o hospital. Mas de uma maneira geral, então, exceto os corticoides, a gente já tem algum dado de que o uso de imunossupressor não está associado a piores desfechos.